Pronto, rodou a vinheta e é minha honra, meu prazer pedir para subir ao palco digital Harold Spinner. Tudo bom, Harold? Bom dia, Rodrigo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente bem. Então tá bom. Primeira coisa é saber isso, né? Se estão ouvindo, estão vendo, né? Mas bom dia. Estamos ouvindo, então, bom dia, meu amigo. Se você olhar cada gravação dos últimos 2 anos do Sync, eu tenho uma fala que eu vou fazer agora de novo. É uma fala de agradecimento profundo ao Harold. O Harold foi a pedra fundamental desse evento. Quando a gente pensou em fazer o primeiro Sync, o primeiro evento de inovação para o cooperativismo, a primeira pessoa com quem a gente falou foi o Harold, a primeira pessoa a topar, embarcar foi o Harold, e o primeiro ano foi fácil, porque a gente só saiu dizendo o Harold vai. E as pessoas entenderam que era um evento, né, que ia trazer. Então, Harold, muito obrigado. Eu sei que você está com uma conversa super importante sobre futuro e modernidade do cooperativismo, então vou deixar o espaço a todo seu. Eu volto no final da sua palestra. Ok, então, muito obrigado, né? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Eu agradeço muito essas palavras aí gentis do Rodrigo, agradeço bastante ao Instituto Fenasbach por esse trabalho que vem fazendo junto às cooperativas. E também na pessoa do Rodrigo aí, saúdo toda a equipe, né, do Instituto, o pessoal da área técnica aí, o pessoal que está dando suporte ao evento, porque senão essas coisas também não acontecem, né? Então, um bom dia a todos vocês. É sempre muito bom estar aqui falando e ouvindo também, né? Quando a gente ouve vocês, é muito importante, né? Muito bem. Então, está aí vocês estão vendo a apresentação, acredito, né? O tema que foi pedido foi esse: o futuro e a modernidade do cooperativismo. E nós vamos falar, sim, de cooperativismo no sentido amplo e falar de negócios com modernidade, ou o cooperativismo na modernidade. E aí, o primeiro slide é essa maçaroca de gente, né? Se vocês olharem aí, são várias pessoas com pernas cruzadas e braços cruzados, um empurrando o outro, um empurrando o rosto, empurrando a perna, empurrando com o pé, puxando, né? E aí eu começo sempre, né, com uma provocação e veja só: futuro, modernidade, tecnologia, inovação, sustentabilidade e crescimento são temas recorrentes em 9 de 10 eventos, em 9 de 10 discussões, em 9 de 10 reuniões aí de conselhos. Esses são temas que estão sempre aí. Todo mundo está conversando sobre isso. E todo mundo está buscando as mesmas coisas. A gente tem um bombardeio diário de informações e notícias sobre fintechs, o que as fintechs estão fazendo, novas fintechs, novos modelos de negócio, as tech-fins, né, que é uma espécie, aliás, a maior parte delas é tech-fin, mais do que fintech. As fincares, os novos negócios, os novos produtos, às vezes novos produtos e novos negócios de participantes tradicionais que vão também buscando essa mesma coisa, estão no meio dessa figura que vocês estão vendo, né? E blockchain, que é também um tema recorrente, tokenização de ativos, ativos virtuais, criptomoedas. Então, a gente tem todo dia, a gente está falando sobre isso, e os eventos falam sobre isso, trazem pessoas para falar sobre cada um desses assuntos. E o próprio Banco Central tem, ultimamente, ajudado bastante essa, vamos dizer, confusão, essa disputa, porque a gente não pode deixar de citar o PIX, a velocidade com que ele pegou, a velocidade com que ele transformou, a velocidade que ele se integrou e a velocidade com que ele modificou negócios. O Open Finance, que está indo pela mesma linha, né, também revoluciona muitos conceitos, quebra paradigmas, e a própria agenda ESG. Então, é o banco também contribuindo para essa disputa aí. E todo mundo querendo participar disso, usar essas tecnologias, oferecer tudo isso, ou parte disso, né, para os seus clientes, para os seus cooperados.
é essa turma que está aí no slide. Né? Mas, quando a gente olha para esse slide, quando a gente olha para toda essa confusão, para tudo isso que está acontecendo, né, todos os dias, esse evento é mais um evento em que se fala de tudo isso, o que a gente pode depreender? O que está por trás dessa figura? Todas essas pessoas estão disputando o lugar comum, estão disputando as mesmas coisas. E, né? Estou na tela errada aqui. E veja só, uma outra vertente, uma outra análise que a gente pode fazer desse cenário, né, é que tecnologia, produtos, preço, disponibilidade de serviços, praticidade de serviços, né, a experiência do usuário, a boa experiência do usuário, né, a experiência encantadora do usuário, tudo isso daí é piso. Isso não é diferencial. Na medida, né, em que os participantes, e boa parte deles, ou quase todos eles, são capazes de produzir tudo isso. Todos eles têm equipes, têm gente capacitada, preparada, atenta para isso. Né? Para tecnologia, para produto, para preço, para disponibilidade, para velocidade, para experiência do usuário. Tá certo? Então, isso não é mais diferencial. Isso é piso. E é uma grande armadilha quando a gente fala de tecnologia, e tem a ver com o que eu acabei de falar, que é nesse binômio de inovação e tecnologia, todo mundo buscando, né, o pote de ouro ao fim do arco-íris, né, a gente tem uma grande armadilha nisso. Porque a coisa que hoje é inexistente, ela vai ser inédita por pouquíssimo tempo. Se eu guardar 7 chaves, um segredo de algo que eu fiz de diferente, a hora que eu colocar no mercado, ela começa a se tornar obsoleta imediatamente. Porque tem uma grande replicação da ideia por outros atores, e atores que até muitas vezes vão melhorar o que você criou. Vão fazer melhor até do que você. Vão tornar melhor do que o original. Então, há um efeito de bando que corrói, né? E aí a gente volta. Então, isso é piso, né? Isso é necessário, não tem como não ter essas coisas, mas isso é piso, isso não é diferencial. E aí, o que acontece? Uma outra curiosidade da tecnologia, né? Outra reflexão, outro desafio. Diversos trabalhos da modernidade têm investido muitos esforços em dar uma aparência humana à tecnologia. Eu usei aqui o exemplo dos robôs, que nas versões mais recentes, elas replicam cada vez mais um ser humano. É lógico que você olha e vê que é um robô, mas ele tem face, ele tem braços, ele tem pernas, ele tem corpo, ele tem movimentos e ele tem expressão facial. Isso sem falar na inteligência artificial que permite, né, que esses robôs aprendam e até desenvolvam comportamentos. Mas é só esse robô aí? Vamos falar de uma coisa que é mais próxima, que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Os robôs assistentes virtuais, que muitas instituições, ou a maioria das instituições, tem. Né? Que sem um corpo físico, como esse robô que está aí na tela, eles buscam replicar o atendimento humano, eles conversam com você e cada vez mais eles se aprimoram, né? Não tem mais aquela voz metálica, não tem mais aquele comportamento. Muitas vezes os mais modernos não têm aquele comportamento
características. No primeiro momento, tem gente até que acha que está falando com alguma pessoa mesmo, de carne e osso, que nem a gente, né? Então, a tecnologia busca, né, cada vez mais se humanizar, replicar e até criar e aquecer, né, um relacionamento com as pessoas. E, de novo, as pessoas. E aí, nesse ambiente, nesse contexto, a gente não pode perder a capacidade de enxergar o verdadeiro desafio, né? O que vai me diferenciar, afinal? O que eu posso, de fato, agregar a isso que todos, e eu também, estou buscando, estou desenvolvendo, estou criando, estou disponibilizando? O que de fato vai agregar? O que vai me diferenciar, né? E aí, para isso, a gente precisa fazer no caso das cooperativas, uma viagem no tempo, né? A gente tem que dar um pulinho lá em Rochdale, né? Em 1844, se eu não estou enganado. Temos que dar um pulo lá. E mais do que ir lá, a gente tem que fazer um passeio de volta para o presente, com um olhar atento. Não com aquele olhar distraído que a gente tem todo dia quando a gente se movimenta, né, de um ponto para outro comum, ou da casa para a academia, ou da casa para o trabalho, ou da casa para qualquer lugar. Aquele olhar distraído que a gente não vê mais as coisas que estão pelo caminho, né? A gente tem que entender quais são os segredos que fizeram o cooperativismo sobreviver e só crescer ao longo de quase 200 anos. Por quê? Modernidade sempre existiu. Se você voltar lá em 1910, as coisas havia modernidade. 1950, 1880, a modernidade sempre existiu. A gente só tem a diferença da velocidade. E, lógico, tecnologia também tinha naquele tempo. Era outra tecnologia. Mas isso é uma constante. Então, como é que é um negócio que nasceu há 200 anos? E vejam só, quantas empresas ou quantas coisas as pessoas lembram que existiam há 30 anos atrás? Aí o pessoal que tem um pouquinho mais de idade. E que existem hoje ainda. Quantas marcas sobreviveram 30 anos, 50? Então, como que essa turma sobreviveu 200 anos? Passou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras da década de 50, as crises do petróleo da década de 70, as crises dos anos 80. E para falar de coisa mais recente, a pandemia, né, que está aí ainda, mas que teve um pico grande em 2020 e 2021. Né? Alguma coisa tem, porque isso sempre foi considerado moderno. E isso, as ferramentas que esse negócio tem, permitiram que ele atravessasse todas essas crises, todos esses momentos, todas essas gerações. Eu costumo brincar, né, que o padre Amistad, lá no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ele andava lá com a mula dele para cima e para baixo. Imagina o que esse cara faria hoje se ele tivesse a tecnologia, né, tivesse lá um celularzinho para fazer vídeo, que nem a gente está fazendo, para trocar tem um monte de grupo de WhatsApp, né, para estar no Instagram divulgando. Imagina o potencial. E o cara fez tudo isso daí andando no lombo de uma mula. Então a gente tem que olhar, né? E aí, o que acontece? O que o cooperativismo tem, o que os probos de Rochdale criaram, ou adotaram como princípios que eles nem imaginavam que ia receber outros nomes depois, são os mesmos, estão aí, ó. São os 7 princípios. E 7 princípios que têm a ver com pessoas. E que podem, sim, estar presentes na tecnologia. Eles nem imaginavam que essas coisas que eles criaram
né, esses 7 princípios, hoje, os livros de administração chamariam muito do que está aí, ou com muita semelhança, chamariam ferramentas de economia compartilhada, ou economia de compartilhamento, né? Que tem como objetivo reduzir custos, otimizar, fazer negócio junto, né? Fidelizar. Eles não tinham ideia que isso, anos depois, muitos anos depois, receberia o nome e seria considerado extremamente moderno e desafiador, seriam consideradas ferramentas de quebra de paradigmas. Só que esse troço está aí há quase 200 anos. Então, é o cooperativismo, em sua essência, que faz ele diferente. E, nesse ambiente, né, qual é o desafio, voltando e ratificando? Cooperativas são sociedades de pessoas, tocadas por pessoas. Então, qual é o desafio? Integrar essa receita, que é a base, que é o motivo de dar certo, com tudo que a gente falou antes: tecnologia, produto, preço, competitividade, todas aquelas coisas que a gente citou, né? Muito bem. Você tem aqui a necessidade que o cooperado se enxergue dentro de todas essas mudanças, né, em um relacionamento com a sua cooperativa. Ele não pode se enxergar como um mero consumidor dos produtos e das facilidades e da tecnologia. Esse é o elo, essa é a ligação, é isso que dá a liga, é isso que faz a diferença para o cooperativismo. Então, nessa virtualização, nessa relação de uso de diversas técnicas diferentes, de velocidade, de tudo mais, que eu também encontro em outros participantes de mercado, o cooperado precisa enxergar a cada transação, a cada operação, a cada produto, a cada vez que ele entra no seu app, né? A cada vez que ele entra lá no celular, a cada vez que ele entra na agência, a cada vez que ele tem algum relacionamento, ele precisa enxergar essas coisas. Ele precisa enxergar os valores do cooperativismo, que estão intrinsecamente ligados aos princípios. Ele tem que enxergar ética, ele tem que enxergar respeito, ele tem que enxergar princípio, ele tem que enxergar orgulho de fazer aquilo ali, de pertencer, ele tem que enxergar valores, ele tem que enxergar confiança e ele tem que se sentir parte daquilo, ele tem que ter um pertencimento. Porque é esse pertencimento que vai dar a fidelização. Lógico, não há pertencimento e fidelização se você não tiver produto, tecnologia, preço, disponibilidade de serviços, boa experiência. Se você não tiver disponível coisas que ele vai encontrar em outros lugares, lógico que nada disso existe. Mas, por outro lado, é isso aqui que vai fazer ele entender que ele é um cooperado e fazer a sua diferença de negócio em relação àqueles outros tantos que no primeiro slide estão lá se engalfinhando. É lógico que eles também procuram valores dos negócios deles e vão explorar esses valores também. Mas eles são uma coisa. Minha primeira chefe no banco falava: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio, mas é. Todas têm o seu valor. Então, você tem que ter essa consciência e explorar o valor do seu negócio. Então, o desafio dos gestores, o desafio das pessoas que trabalham nas cooperativas, é conseguir ter uma visão holística desse momento. Ser capaz de entender o que de fato vai fazer a diferença do seu negócio. Por quê? Eu não sei o que é blockchain. Tudo bem. Digita lá, vai ter um monte de vídeo no YouTube.
né? Provavelmente, se você dedicar algumas horas, você vai sair da ignorância para um conhecimento razoável, pelo menos do que é. Ah, quero aprofundar, tem cursos. Ah, quero aprofundar mais, tem palestrantes. Quero trazer isso daqui para a minha empresa, tem consultores. Posso contratar gente que tem esse conhecimento. Mas fazer a diferença, essa diferença só vem desse entendimento maior. Porque senão eu sou apenas mais um na multidão. E a multidão é grande. E lembrar, gente, que a gente precisa ter a capacidade, isso é super difícil, mas é super necessário, de encontrar a simplicidade dentro da complexidade na construção de soluções. Isso é uma arte. Porque resolver problemas complexos com soluções complexas é mais fácil do que você resolver problemas complexos com soluções simples. Mas faz toda a diferença na sustentabilidade do seu negócio. Porque faz toda a diferença no seu preço. E aí, né, fica o desafio. Ser moderno. Então, seja cooperativo e provedor de soluções na medida da expectativa do seu cooperado. Porque lá, também no seu grupo de cooperados, há diversas expectativas quanto a tudo isso que a gente falou. E vocês precisam ajustar, porque é o conjunto, né, dos cooperados que vai fazer as cooperativas continuarem existindo e crescendo como foram até hoje. Então, era isso que eu tinha para deixar de recado para vocês. Muito obrigado. Meu amigo Harold, é sempre bom ouvir você falando. Eu estava aqui fazendo as minhas anotações para a gente ter esse momento de conversa aqui. Uma das coisas que a gente gosta no Sync é exatamente isso, né? Essa possibilidade. Primeiro, acho que primeiro é o desafio que você faz nas suas falas. Eu já gostei muito quando você traz essa ideia de, né, que a gente nasce na modernidade, né? O cooperativo nasce na modernidade. Quando você fala do padre Teodoro, né? Se ele tivesse, né, computador, né, um smartphone, a internet hoje, o que ele não estaria fazendo nesse exato momento, na Revolução. E há 120 anos atrás, né, o cooperativismo de crédito brasileiro começa num encontro entre pessoas, né, combinando que futuro elas queriam, né, discutindo o futuro, exatamente isso, né, discutindo o futuro. Então, eu queria só tentar fazer uma pergunta para tentar contrastar um pouco do que você está falando, assim. O que mudou de verdade nos últimos anos no espaço do cooperativismo? Porque a gente sabe que o cooperativismo cresceu muito nos últimos 10 anos. Né? Ele cresceu muito nos últimos 10 anos porque você acha que o cooperativismo começou a achar esse caminho mais verdadeiro de proximidade, né, de relacionamento, nesse caminho invertido que a gente viu, por exemplo, né, fechamento de agências das instituições tradicionais, abertura de agências do cooperativismo? Você acha que tem a ver com uma aposta da proximidade do humano ou do uso de tecnologia? Porque o cooperativismo, né, passou a incorporar muita tecnologia recentemente. Desde a assembleia digital até agora, né, onboarding digital que está acontecendo. O que você vê? Você que, né, tem esse conhecimento profundo, o que aconteceu nos últimos 10 anos? E, pergunta tem duas partes, o que precisa acontecer para a gente continuar relevante em 10 anos? Olha, quando você vai tendo mais experiência, vamos dizer assim, né? Você tem mais tempo na sua bagagem, o que a gente observa, e isso é uma coisa que a administração fala, os movimentos costumam ser pendulares. Antes do equilíbrio, a gente sai da hipossuficiência, aí vai para o exagero e depois encontra o seu equilíbrio, que nem sempre é o caminho do meio. Então, eu acho que o cooperativismo tinha
uma zona de conforto até um tempo atrás, né? Tinha quase que uma reserva de mercado, principalmente porque ele está muito próximo das pessoas no interior, né? Tem muito ainda, muitas cooperativas, a matriz ainda é de atuação no interior, nos municípios menores, né? Não pequenininhos, mas municípios menores. Então, ele tinha lá uma reserva. Aí, né, teve um momento que ele... O que mudou nesse meio tempo? Primeiro que houve um movimento pendular do cooperativismo e muito atrás de replicar o modelo dos bancos. Esse foi um movimento. E outra coisa que aconteceu nesse meio tempo é que essa reserva não existe mais, porque a gente já tem instituições que emitem meios de pagamento, emitem cartões, que tem cartão emitido em todos os municípios do Brasil. Todos. Sem exceção. Então, as coisas chegam até você. Eu estou chegando e você na casa de um monte de gente, no escritório de um monte de gente, né? Estamos chegando aqui com a nossa conversa, você vai estar trazendo um monte de coisa, a gente chega nos lugares e os negócios chegam. Eu não preciso mais da atuação física para chegar. Então, essas duas mudanças são significativas. E aí, o que eu acho que nesse movimento pendular, essa volta do pêndulo é justamente o cooperativismo voltar e trazer de volta, né, esses valores. E esses valores, isso não é papo de palestra. Esses valores têm que estar dentro de cada produto, quando eu crio um produto. Da cara que vai ter o meu app, do entendimento do próprio modelo cooperativista por cada um dos colaboradores, né? E assim, eu costumo dizer bastante também que a gente só convence as pessoas daquilo que a gente mesmo acredita. Não tem... Pode ser um palestrante, pode ser um médico, pode ser uma pessoa que você encontra na rua. Você vai ser tão mais convencido daquela situação, quanto mais aquela pessoa acreditar no que está falando. Então, trazer isso de volta e embutir, eu acho que é o passo, é a solução. Por isso que a gente tem recorrentemente falado disso, né? Eu outro dia estava olhando uma palestra que eu fiz há 5 anos, 5 anos atrás, na OAB do Rio de Janeiro, e eu já me surpreendi, falava coisas muito parecidas. Só que isso agora passou a ser o principal. A palestra falava de um monte de coisas, sobre gerenciamento de risco, sobre segmentação de instituições. E aí tinha um pedaço lá que falava disso que a gente falou aqui hoje. Hoje eu falo principalmente disso e muito pouco do resto, porque do resto tem muita gente para falar. Então é isso. Eu acho que o cooperativismo tem que fazer essa viagem. Por isso aquela figura lá do De Volta para o Futuro, da viagem do tempo, né? Porque a gente tem que resgatar isso, porque, como a gente falou, isso sempre deu certo. Sempre, aquilo é atemporal. É atemporal. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Acho que é isso, assim. Então, não só respondeu, não sou só eu que penso. Tem algumas pessoas dando... Júlio César mandando parabéns, obrigado pelas suas reflexões, Harold. A Thaís Gonçalves falando mesmo sobre o cooperativismo, né? Tão inovador até hoje, e é isso que nos inspira. A Nicole está aqui também. Ótima reflexão e abrangência do cooperativismo, parabéns, Harold. A Andressa agradecendo as reflexões, o pensar do digital sem esquecer as pessoas. Recebi um elogio conjunto aqui com você, da Priscila, que a gente, né, consegue simplificar, trazer essas reflexões simples, mais profundas, sobre modernidade do cooperativismo. A gente super feliz aqui de ter esse espaço, né, de fala contigo. Eu lembro, Harold, e a gente já vai encerrar por causa do tempo, mas eu lembro no nosso primeiro encontro no SIM, que você falou uma coisa que para mim ficou muito profunda, assim, né? A gente tem que olhar os princípios do cooperativismo até hoje. Num deles, na nossa primeira encontro no SIM, que você falou, talvez esse seja o último ano para a gente intercooperar e levar a intercooperação a sério. Porque senão vai vir o Open Banking, né? Vai vir o Open Banking na época, que chama Open Finance,
E aí a capacidade de conexão vai ser igual para todo mundo. Você acabou de chamar uma atenção muito importante, né? Você tem uma instituição financeira no Brasil que tem pelo menos, né, um cliente em cada município, um cartão dela em cada município. Então, a ideia essa ideia de a gente chegar a todos os lugares que a gente sempre fez como cooperativismo, onde ninguém chegava, existe já o meio digital de fazer isso. Né? O intercooperativismo, já existe o meio digital de fazer isso, pelo menos na camada bancária, né? das instituições financeiras. Então, acho que é isso. Acho que a lição que você deixa os nossos princípios estão corretos até hoje. 200 anos depois, 120 anos depois no Brasil, eles estão corretos até hoje. A gente precisa garantir esse conhecimento dessa modernidade, dessa digitalização, desse olhar para o futuro, e aí acho que a gente está com um espaço muito bom. Eu fico super feliz. Deixo aí a sua fala final, esse minuto final, para a gente passar para o nosso próximo painel. Então, Rodrigo, eu te agradeço muito, né? E tem uma coisa, né? A instituição financeira bancária, que a cooperativa é uma instituição financeira bancária, mais antiga do Brasil, privada, né? Tirando o Banco do Brasil, privada, é uma cooperativa. Isso. Que tem 120 anos. Né? Completou esse ano 120 anos. Então, quando a gente falou pensa aí o que sobrevive ao tempo, que marcas sobrevivem ao tempo, temos um exemplo aí, e deve existir em outros lugares, né, pelo mundo aí, mas aqui a cooperativa mais antiga financeira bancária é uma cooperativa. Então, pensar nisso. Marcos Valério mandou uma pergunta agora. Marcos, a gente vai ficar sem tempo, mas eu tento responder ela na próxima, e o Helmut também, que a gente estiver junto. Roda a vinheta que a gente vai ter um Power Talk.